Existe um momento silencioso na vida em que ninguém está olhando, ninguém está aplaudindo, ninguém está incentivando. É exatamente nesse ponto que a maioria desiste. A história de David Goggins começa nesse lugar invisível, onde a dor não tem plateia e a disciplina não recebe elogios. Este não é um relato sobre talento, sorte ou motivação passageira. É sobre decisão. Decisão de não negociar com a própria mente quando ela pede conforto. Goggins ensina que o maior inimigo não é o mundo, não são as circunstâncias, não é o passado. O maior inimigo é a voz interna que diz para parar. E é enfrentando essa voz, dia após dia, que a transformação começa. Este vídeo é para quem sente que está no limite, para quem acha que não aguenta mais, para quem precisa ouvir que ainda existe muito mais força aí dentro do que imagina. David Goggins não construiu sua história em dias fáceis. Ele foi moldado em ambientes de dor, rejeição e fracasso. Sobrepeso, insegurança, medo e um passado marcado por limitações não definiram seu destino. O ponto de virada aconteceu quando ele entendeu que ninguém viria resgatá-lo. Não haveria atalhos, não haveria desculpas, não haveria planos B. A partir desse momento, cada dia passou a ser um teste de resistência mental. A mensagem é clara: você não precisa se sentir pronto para começar. Você começa, e o preparo vem depois. Quando o corpo quer parar, a mente precisa ser treinada para continuar. E quanto mais você enfrenta o desconforto, mais forte se torna. Esse é o processo que separa quem sonha de quem executa. Um dos princípios centrais ensinados por Goggins é o domínio da mente. Ele afirma que a maioria das pessoas utiliza apenas uma pequena parte de seu verdadeiro potencial. Não porque faltam capacidades, mas porque faltam confrontos internos. Cada treino difícil, cada manhã em que levantar da cama parece impossível, cada momento de dor é uma oportunidade de expandir seus limites. A disciplina não nasce da motivação, ela nasce do compromisso diário. Mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo sem vontade. É nesse ponto que a energia muda, que o caráter se fortalece e que a confiança real é construída. Este não é um discurso para agradar, é um chamado para despertar. Quem aprende a dominar a própria mente se torna imparável. Goggins ensina que sofrimento não é punição, é treinamento. Enquanto muitos fogem da dor, ele utiliza-a como ferramenta de crescimento. Cada desafio enfrentado deixa uma marca, não de fraqueza, mas de resistência. O desconforto deixa de ser um inimigo e passa a ser um professor. Essa mudança de perspectiva transforma completamente a forma como a vida é encarada. Problemas deixam de ser barreiras e passam a ser testes. Cansaço deixa de ser um sinal de parar e passa a ser um sinal de evolução. Essa mentalidade cria pessoas que não dependem de circunstâncias favoráveis para avançar. Elas avançam apesar das circunstâncias. A mensagem que ecoa em toda a trajetória de David Goggins é simples e brutal. Responsabilidade total. Sem culpar o passado, sem terceirizar fracassos, sem esperar condições ideais. Quando você assume total responsabilidade pela sua vida, o poder volta para suas mãos. Cada escolha conta, cada hábito constrói ou destrói. Cada dia é uma chance de ser melhor do que ontem. Este vídeo não é apenas motivacional, é um convite à ação. Se essa mensagem está falando com você, continue até o final, porque a verdadeira mudança começa quando você decide não abandonar a si mesmo. Existe um conceito poderoso, defendido por David Goggins, chamado Callous the Mind, que significa criar resistência mental através da repetição do desconforto. Assim como a pele cria calos para se proteger, a mente também pode ser treinada para suportar pressão, dor e dificuldade. Cada vez que você escolhe não desistir, algo muda por dentro.
A mente aprende que ela não manda sozinha. A zona de conforto começa a perder força e o medo deixa de ser um bloqueio. Ele ainda existe, mas não controla mais suas decisões. Esse processo não é rápido, nem fácil, mas é real. Pessoas fortes não nascem prontas. Elas são construídas dia após dia, enfrentando aquilo que preferiam evitar. E é exatamente isso que separa os comuns dos extraordinários. Goggins reforça que ninguém vai acreditar em você antes que você acredite em si mesmo. O mundo testa constantemente sua convicção. Haverá críticas, dúvidas e olhares desacreditados. Mas a verdadeira batalha não acontece fora, acontece dentro. Cada pensamento negativo precisa ser confrontado com ação. Não com palavras bonitas, mas com esforço consistente. Quando você prova para si mesmo que consegue ir além do que imaginava, sua identidade muda. Você deixa de se ver como alguém limitado e passa a se enxergar como alguém em construção constante. Essa mudança interna é silenciosa, mas poderosa. Ela não depende de aplausos, ela depende de disciplina. Um dos ensinamentos mais importantes dessa trajetória é entender que motivação é instável. Ela vem e vai. Disciplina, não. Disciplina permanece mesmo quando a motivação desaparece. Nos dias em que tudo parece pesado, é a disciplina que sustenta o progresso. É ela que faz você levantar, agir e cumprir o que precisa ser feito. David Goggins construiu sua força exatamente nesses dias difíceis, quando ninguém estava vendo. Esse é o tipo de energia que transforma vidas. Não é euforia passageira, é comprometimento profundo. Se você continuar avançando mesmo quando não sente vontade, os resultados inevitavelmente aparecem. A dor, quando bem interpretada, deixa de ser um sinal de fraqueza e se torna uma confirmação de crescimento. Cada desafio enfrentado amplia sua capacidade de resistir. Cada limite quebrado redefine quem você é. Goggins mostra que o corpo sempre aguenta mais do que a mente acredita. O problema é que a maioria desiste antes de descobrir isso. Quando você aprende a suportar um pouco mais, a ir um passo além, você expande seu mundo. Aquilo que antes parecia impossível se torna apenas difícil. E o difícil, com o tempo, se torna rotina. Não se trata de ser extremo, mas de ser consistente. Pequenas decisões diárias moldam grandes resultados. A disciplina não exige perfeição, exige presença. Estar disposto a aparecer todos os dias, mesmo falhando, mesmo errando, mesmo cansado. Goggins não romantiza o processo. Ele deixa claro que será desconfortável, mas também deixa claro que vale a pena, porque cada esforço investido retorna em forma de confiança, força mental e liberdade interior. Você passa a confiar em si mesmo, e isso muda tudo. Quando você domina a própria mente, o mundo externo perde o poder de te paralisar. Problemas continuam existindo, mas não te definem. Obstáculos surgem, mas não te controlam. A mentalidade ensinada por David Goggins cria pessoas resilientes, que não dependem de circunstâncias ideais para avançar. Elas avançam apesar de tudo. Esse tipo de postura inspira, não pelo discurso, mas pelo exemplo. Pessoas assim não falam muito, elas fazem, e o impacto das ações fala por si. Existe um momento em que a dor encontra propósito. Quando isso acontece, o sofrimento deixa de ser apenas sofrimento e se transforma em combustível. Cada dificuldade enfrentada constrói uma história de superação, e essa história passa a ser sua base. Goggins ensina que você deve usar o passado como referência, não como prisão. O que aconteceu não define onde você pode chegar. O que define é o que você decide fazer agora, com o que tem, onde está. Este vídeo é um lembrete poderoso de que ainda existe muito mais dentro de você. Mais força, mais resistência, mais coragem. A mente mente. Ela tenta proteger, mas também limita.
Quando você aprende a questionar essa voz interna, você desbloqueia um novo nível de desempenho. Não é sobre competir com os outros, é sobre vencer a versão de você que quer desistir cedo demais. Essa é a batalha diária que vale a pena lutar. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem está falando com você. Não ignore esse chamado. Transformação começa com decisão. Decisão de agir mesmo com medo. Decisão de continuar mesmo cansado. Decisão de não abandonar o processo. Cada passo conta, cada escolha importa, e cada dia é uma nova oportunidade de provar para si mesmo do que você é capaz. David Goggins representa uma mentalidade que pode ser aplicada por qualquer pessoa disposta a assumir o controle da própria vida. Não é sobre ser igual a ele, é sobre encontrar sua própria versão mais forte. Se este conteúdo te inspirou, mantenha essa energia viva. Use essa mensagem como combustível, porque o verdadeiro limite nunca esteve no seu corpo, sempre esteve na sua mente. E a partir de agora, você sabe que pode ir além.